O artigo de Emílio Costa Sindicalistas e Anarquistas, publicado no nosso primeiro número, provocou injustas e despropositadas suscetibilidades de militantes sindicalistas, publicamente traduzidas numa resposta do sindicalista, em que o nosso amigo Manuel Ribeiro chega a afirmar que o referido artigo veio talvez fazer mais mal ao ansindicalismo do que a conferência do senhor Dr. Afonso Costa. Ora, o camarada Emílio Costa reconheceu a importância enorme, fundamental, do sindicalismo de ação direta, do movimento operário independente, da organização sindical autônoma. Releia-se o artigo. Apenas sustentou que não há uma doutrina social nova, com o nome de sindicalismo revolucionário, essencialmente diferente do socialismo e do anarquismo, sobretudo como finalidade. O sindicalismo é apenas a sistematização de processos de luta, de uma orientação no ataque à sociedade capitalista. Os próprios métodos, a própria tática, eram do anarquismo, a essência do anarquismo, que é sobretudo um método de ação e de organização, e que sempre opôs a ação legal e parlamentar à organização federalista e independente e à ação direta das massas. Para responder, Manuel Ribeiro trata de dar uma definição toda sua do anarquismo, considerando unicamente sob o aspecto político. Embora ele tenha nascido socialista, chamando-se apenas socialistas os primeiros anarquistas, passando depois a ser designados pelo seu qualificativo político por este os distinguir, quanto ao método, dos restantes socialistas. Para Manuel Ribeiro, pois, o anarquismo, abreviatura de socialismo anarquista, é só contra o governo, contra o Estado. E nisso se distingue do sindicalismo, que é contra o capitalismo. O sindicalismo vem a ser o anarquismo do capitalismo, anarquismo este aliás que sempre foi dos anarquistas e que, por sinal, dá pelo nome já velho de socialismo. O anarquismo, diz Manuel Ribeiro, é do tempo em que o Estado era tudo e tudo dominava. Quando começa a predominar o capitalismo, vem então o sindicalismo. Engenhoso, não é verdade? Para a validade deste argumento é pena, primeiro, que o anarquismo tenha sido, desde o princípio, primeiramente contra o capitalismo, considerando o Estado como a sua expressão política e a sua garantia, segundo, que o sindicalismo revolucionário não tenha preferido nascer e desenvolver-se, por exemplo, na Inglaterra e na Alemanha, onde a indústria é mais poderosa e desenvolvida, em vez de começar por países onde é mais fraco o capitalismo e onde são mais fortes as tradições revolucionárias e a experiência democrática desenganadora, e onde, coincidência verdadeiramente diabólica, se tinha também desenvolvido mais o socialismo anarquista desde a Internacional. Uma opinião que muito nos surpreendeu em Manuel Ribeiro é que o anarquismo e o comunismo são antitéticos, formam um paradoxo. Isto só o tínhamos ouvido aos piores deturpadores, aos sectários incompreensivos, entre os sociais-democratas e os burgueses. Não o esperávamos de um amigo, que se diz dos nossos e que é um estudioso. O anarquismo sempre o consideramos como a forma política e necessária, o instrumento de realização, o método de organização do socialismo, no modo comunista ou outro. Sem o socialismo, dissemos nós sempre, não seria possível a anarquia, a vida social sem governo, pois o privilégio econômico necessitaria um Estado, uma burocracia autoritária qualquer que o garantisse, e sem a anarquia, sem a organização livre, por obra direta dos produtores, restabelecer-se-ia o privilégio econômico, base de apoio do poder político. Longe de serem antitéticos, anarquismo e socialismo são forma e essência da mesma sociedade, são vaso e conteúdo. E de que espécie é o comunismo do camarada Manuel Ribeiro, se não é anarquista? É autoritário? Manuel Ribeiro promete segundo artigo, no qual mostrará que a organização sindicalista da sociedade é diferente da organização anarquista. Só o pode ser no método, ou autoritário, ou libertário. Se for obra direta de todos e de cada um, sem delegação de poder, do indivíduo para o grupo, se for o livre federalismo econômico. Seja qual for o modo de organizar a produção e o consumo, sindicalismo, cooperativismo, comunismo, coletivismo, a organização será anarquista. Se a sociedade for organizada de cima para baixo, se houver uma hierarquia autoritária, um poder que faça leis e as imponha pela violência física, a organização será autoritária. Os anarquistas não apresentam um padrão, um modelo único de sociedade socialista, o anarquismo é essencialmente um método.
Os militantes dos sindicatos e os sindicatos não têm motivos para suscetibilidades, nem os sindicatos, nesta discussão, têm que tomar partido por estes ou por aqueles. Todos nós reconhecemos o valor da ação operária e da organização sindical. Todos nós reconhecemos e sempre proclamamos a importância do facto, a eficácia educativa e criadora da ação contínua e sempre renovada das massas. Contra os socialistas democráticos. Sempre defendemos a independência dos sindicatos ante os partidos políticos e a organização dos assalariados sobre o terreno econômico para a luta contra os patrões e seus sustentáculos. Mas a organização e ação sindicais, e a um sindicalismo doutrinal de um grupo de intelectuais vindos do socialismo democrático, desconhecedores do anarquismo e da sua história. É com este a nossa questão. Coisa nova ou coisa velha, essa doutrina não pode ser a doutrina oficial dos sindicatos, sem que estes passem a ser grupos de ideias, em vez de grupos de interesses, abandonando assim o verdadeiro sindicalismo. Os sindicatos agrupam operários de várias opiniões políticas e sociais para uma ação de classe com os meios próprios da condição dos assalariados e dos seus agrupamentos. As teorias várias são apreciações ou deduções, feitas pelas várias tendências do socialismo, sobre o valor e o futuro da ação sindical. Eis resumidamente a nossa opinião.